fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu, oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, nós estamos seguindo a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos no capítulo 2 e esses são o texto de hoje. Então, para contextualizar, nesse texto, Paulo está fazendo uma aplicação prática sobre os efeitos da salvação na vida de todos aqueles que foram alcançados por Cristo. O texto anterior, ele tinha falado sobre a salvação e como nós podemos encontrar a salvação, que ela vem unicamente por meio de Cristo. E aí Paulo, ele trabalhou um texto belíssimo e profundo a respeito da humilhação de Cristo, ou seja, a humilhação de Jesus é a sua encarnação, ele como Deus, se fazendo um ser humano, e também a sua morte na cruz, a morte mais humilhante do qual algum homem poderia sofrer. E depois Paulo fala sobre a exaltação de Cristo. A exaltação que diz respeito à ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, onde Deus coloca Cristo como nome acima de todo nome, como um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Então Paulo agora nos mostra que ao nos depararmos com essa grandiosidade, a grandiosidade de Cristo, daquilo que ele fez por nós, quando nós entendemos o que é a encarnação do Verbo, quando nós entendemos a profundidade que é o fato de que Deus se fez um bebezinho indefeso, que ele viveu entre nós, quando nós entendemos que Cristo precisou morrer naquela cruz para pagar um preço de condenação que era nossa, foi necessário o sangue derramado naquela cruz. Quando entendemos o que representa a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte, Cristo sendo a primícia dos que dormem, o primeiro de muitos que um dia ressuscitarão. E ao nós encontrarmos essa mensagem e compreendermos essas coisas, ao menos em parte, que nada mais é do que a essência do Evangelho, das boas novas, da salvação que nós temos por meio de Cristo. Então a pergunta que fica é, depois de um encontro com Cristo, com a verdade, com o Evangelho, será que as nossas vidas elas continuam iguais? Será que nada muda? Será que ao sermos impactados pela mensagem do Evangelho, tudo permanece igual? Será que ao saber que Cristo morreu pelos meus pecados, nada de novo acontece? Será que é simplesmente um conhecimento intelectual e uma vida que prossegue? Ou há algo novo? Este é o ponto que nós veremos aqui nesse texto que Paulo nos mostra os resultados da salvação na vida do cristão. Os resultados práticos daquilo que acontece quando você é confrontada e impactado pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo. Nós veremos aqui essa noite pelo menos 3 resultados práticos da salvação. A salvação nos leva a uma atitude correta, a um viver diferente no mundo e nos leva também à fidelidade ao Evangelho. Então, em primeiro lugar, o resultado da salvação nos leva a uma atitude correta. Repare o verso 14, ele diz ali, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então lembre que isso aqui não está desconecto, isso aqui está conectado ao texto onde ele apresentou a salvação.
Ele diz, a partir de agora, que você sabe que a salvação vem por meio de Cristo, por meio da humilhação e da sua exaltação, então façam tudo sem murmuração e contendas. Paulo começa a fazer aplicações práticas sobre o resultado da salvação na vida dos cristãos. E aparentemente ele começa a usar do seu próprio conhecimento sobre os problemas da igreja dos filipenses. Ele começa a tratar questões práticas do dia a dia da vida e daquilo que ele conhecia daquela igreja. Por causa da salvação que nós encontramos em Cristo, nós devemos fazer todas as coisas com a atitude correta, sem murmurações nem contendas. A nova versão transformadora que muitos irmãos têm hoje aí em mãos, ela vai trazer o texto como sem queixas nem discussões. Só que nesse caso, a Almeida, Revista e Atualizada, ela traz uma ideia mais próxima do original, na língua grega. Murmurações e contendas têm muito mais peso aqui do que queixas e discussões. E normalmente nós encontramos murmurações na Bíblia se referindo ao descontentamento do povo para com Deus. A ideia é de um resmungar, de reclamar a Deus por conta dos rumos e das circunstâncias da vida. Você vai encontrar muito dessa palavra em Êxodo, lá nos capítulos de 15 a 17, a nação de Israel, depois de ser liberta da escravidão, ela murmurava no deserto diante das suas dificuldades, ela reclamava contra Deus pelaquela situação, aquela longa viagem. Em Números também, no capítulo 14 a 17, você verá de novo o povo murmurando contra Deus, mas agora também murmurando contra o seu líder, contra Moisés. Mas nesse versículo aqui de Filipenses, é provável que essa murmuração fosse dirigida uns aos outros, entre os irmãos dessa igreja. Talvez alguns crentes murmurando contra os líderes daquela igreja, mas também pode muito bem ser que essa atitude de murmuração fosse contra o próprio Deus, por causa das perseguições e do sofrimento que vieram sobre essa igreja naquele tempo. Da mesma forma, as contendas provavelmente se referem às desavenças entre os cristãos da igreja dos Filipenses, que se originaram por causa da murmuração, mas também elas podem ser críticas direcionadas diretamente a Deus. Seja qual for o caso, Paulo quer fazer um alerta quanto à disposição do cristão em meio às dificuldades da vida. Ele diz que devemos fazer tudo sem murmuração nem contendas. Ou seja, devemos fazer todas as coisas com alegria, com satisfação e com união. Esses dois pecados, a murmuração e a contenda, e exatamente esses dois, foram os pecados que afastaram aquela geração que padeceu no deserto com Moisés. Aquela geração que não entrou na terra prometida, no Êxodo, é exatamente por conta desses dois erros, as murmurações e as contendas. Esses pecados, eles estão diretamente ligados ao descontentamento. Em Números 14, 1 a 13, ele relata um desses momentos de murmuração daquele povo no deserto. Ele diz assim: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam eles. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para nós morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiras de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Um povo que murmurava contra Deus. Por que, Deus, você botou nós aqui? Por que, Deus, tu nos tirou do Egito, da escravidão? Esse povo que murmurava era um povo escravo, oprimido por uma grande nação, o Egito. Esse povo que murmurava e reclamava era o povo que tinha sido liberto por meio do poder visível de Deus.
Esse povo que reclamava de Deus tinha visto o poder de Deus em cada uma das pragas, do qual Deus preservou eles. Esse povo que questionava por que Deus, era o povo que tinha atravessado em meio a um mar aberto. Este povo que viu tudo isso, que viveu tudo isso, estava descontente com aquele Deus, duvidando do poder de Deus e duvidando das suas promessas. Mas por quê? Por que Deus fez isso comigo? Por que estamos sofrendo no deserto? Questionando esse Deus tão poderoso. E eu sei que a gente pode muitas vezes ler essas histórias, ler esses textos e pensar, como que pode? Mas que povo ingrato! Viu tudo aquilo lá e ainda questionava Deus. Por que Deus? Vocês não viram o poder de Deus? Só que, infelizmente, irmãos, muitos em nossos dias são tão murmuradores quanto a geração de Moisés. Muitos se queixam o tempo todo e sem motivo algum. Se queixam da sociedade, se queixam das suas profissões, nunca está bom, o emprego nunca está legal, o trabalho nunca está suficiente, a remuneração nunca é boa. Se queixam da sua família, meu pai nunca me entende, meus filhos não me obedecem. Se queixam da igreja, não gosto da nossa igreja, tem coisas ali que eu não consigo. As pessoas não são tão legais comigo quanto eu gostaria. Nada satisfaz essas pessoas. O pecado da murmuração está tão enraizado no coração que a pessoa já não consegue mais reconhecer as bênçãos de Deus. Como o povo no deserto, que não conseguia mais reconhecer o que Deus tinha feito há pouco tempo atrás, livrando de uma escravidão terrível. E por conta disso, são pessoas que não conseguem mais demonstrar nenhum tipo de gratidão a Deus. E eu digo, irmãos, que talvez não exista pessoa pior para se conviver, que mais contamina ou que mais te põe para baixo do que uma pessoa murmuradora. Toda hora reclamando das coisas. Nunca está bom, sempre tem algum defeito. Pessoas assim são insaciáveis. E isso ocorre porque as suas próprias expectativas sobre tudo são irreais. Nada nunca atinge o padrão daquilo que o murmurador espera. E é por isso que vivem descontentes. A expectativa dessas pessoas não é uma expectativa real. Um exemplo disso, irmãos, que a gente pode tirar da Bíblia, é a geração que rejeitou João Batista e rejeitou o próprio Messias, Jesus Cristo. Se você ler Mateus 11, 18 e 19, ele diz assim: quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Esse povo, ele rejeitou a pregação de João Batista, que anunciava o Messias que viria, porque ele não atingia as expectativas daquele povo. Era um homem simples, que se alimentava de forma simples. Depois que veio o Messias, eles rejeitaram o próprio Senhor Jesus, porque o Messias que veio não atingia as expectativas que eles tinham para Jesus. Eles queriam um rei, eles queriam um governador, eles não queriam uma pessoa simples, nascido filho de carpinteiro e que sentava com pecadores para comer junto. Duas coisas nós podemos aprender aqui sobre as nossas próprias expectativas, para que nós não sejamos como os murmuradores. Primeiro, devemos manter as nossas expectativas realistas. Não esperar perfeição em tudo. Segundo, que devemos ter expectativas que sejam de acordo com a palavra de Deus.
Deus não promete que eu terei uma vida sem nenhum tipo de dificuldade ou sofrimento. Mas Ele promete que eu terei salvação, desde que eu deposite minha fé e minha confiança e minha esperança na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Diante disso, eu posso ou murmurar por conta das dificuldades que eu enfrento diariamente. Por que, Deus? Por que você tem permitido isso comigo? Por que você não me livra desse sofrimento, dessa dificuldade? Por que, Senhor, que é mais fácil ser um ímpio do que ser um cristão? Ou eu posso me alegrar nas promessas sólidas que eu tenho de que o meu maior problema já foi resolvido. Que por meio da fé eu recebi perdão pelos meus pecados. E que nenhuma dificuldade ou sofrimento neste mundo se compara com a graça de Deus por meio de Cristo. Sofrimento virão. Mas se o meu coração e as minhas expectativas estiverem de que eu tenho que ter uma vida sem sofrimento, eu vou ser um murmurador. Agora, se a minha esperança, expectativa estiver naquilo que Deus já fez por mim e naquilo que Ele me promete claramente, eu estarei feliz em todas as circunstâncias. O meu maior problema já foi resolvido. Nenhum sofrimento aqui vai me tirar essa paz. Porque Deus me perdoou. E se nós quisermos aplicar isso aqui no contexto da carta dos Filipenses, no contexto de desunião entre os membros, que era o que estava acontecendo na congregação, as murmurações que os membros faziam contra os líderes dessa igreja, da mesma forma, tudo depende das expectativas. Se eu possuo uma expectativa de congregar em uma igreja perfeita, onde tudo tem que ser da maneira como eu imagino que deva ser, então certamente você logo vai estar murmurando contra a sua igreja. Ah, mas o pastor não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse. Ou, eu não gosto muito da música aqui na igreja, do jeito que eles conduzem o culto. Ou os irmãos não são do jeito que eu gostaria que eles fossem. Isso é criar uma expectativa irreal, que não é baseada na palavra de Deus. Uma expectativa bíblica e realista diz que uma congregação cristã é uma reunião de seres imperfeitos e pecadores, mas que juntos lutam para glorificar a Deus por meio do estudo da palavra de Deus, da oração e da oração. A sua expectativa sobre o papel da igreja provém de onde? Esse é o ponto. Muitas pessoas nutrem expectativas sobre a igreja que não são reais. E ficam pulando de igreja a igreja sem encontrar uma que satisfaça as suas próprias exigências. A atitude correta que Deus espera dos seus filhos não é a murmuração nem as contendas, mas a alegria e a união. Um povo que é contente por tudo aquilo que Deus fez por meio de Cristo. O povo de Deus, ele não pode permitir que a murmuração e a contenda entre na sua vida e na congregação, pelo simples fato de que isso não agrada a Deus, não glorifica o Senhor. Salvação que nós encontramos por meio da humilhação, por meio da exaltação de Cristo, ela nos leva, em primeiro lugar, a uma atitude correta. É entender aquilo que Cristo já fez por você, ser grato pelo perdão de Deus e viver sob a luz disso. Sabendo que nessa terra tudo é passageiro. O que tem valor realmente aqui
É aquilo que Deus nos mostra através da palavra de Deus. É os nossos relacionamentos com o Pai e com os irmãos. É isso que importa de fato. Então, em primeiro lugar, nós devemos ter a atitude correta. E em segundo lugar, a salvação nos leva a viver diferente neste mundo. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo lembra aos filipenses aqui que o bom relacionamento dentro da congregação é indispensável. Porque o contrário disso, uma igreja desunida, que nutre inimizades, contendas, ela acaba exercendo um papel devastador no mundo. A gente tem provado disso em nossos dias. O quanto o mau testemunho das igrejas tem sido ruim para todo mundo. Os cristãos, eles têm experimentado o efeito devastador de um mau testemunho. Quando nós dizemos para alguém que somos evangélicos, nós temos toda aquela preocupação de querer explicar para as pessoas: nós não somos como aqueles evangélicos. Não nos coloque no mesmo saco dos Edir Macedos, dos Valdomiros, ou dos Valadãos, ou vários outros que a gente poderia citar. Tamanho mau testemunho que esse povo evangélico tem dado no mundo afora. E aí Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Paulo chama a responsabilidade para a igreja manter um comportamento exemplar. A segunda frase é ainda mais interessante. Ele diz: filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo parece aqui se preocupar com a motivação por trás da conduta exemplar. Ele está dizendo que ele sabe que não adianta um bom testemunho, mas uma motivação errada. Ele se preocupa com isso. Então ele lembra aos irmãos da igreja de Filipenses que uma conduta exemplar é própria do caráter cristão, porque vocês são filhos de Deus. Vocês devem ser semelhantes ao seu Pai. Ele ainda lembra a igreja de que ela está inserida num mundo. E este mundo ele é corrupto e pervertido. Ou seja, o mundo hostil à palavra de Deus. O mundo hostil ao Evangelho. O mundo que está permanentemente em alerta, prontos para a qualquer momento apontar o dedo e mostrar as falhas dos cristãos. Não é assim que funciona? Se você prega o Evangelho, se você luta por esse bom procedimento que Paulo nos convoca aqui, no meio dos seus familiares, dos seus amigos, do seu trabalho, neste mundo hostil ao Evangelho, parece que você constantemente é analisado e observado. Parece que o mundo está te cuidando para no primeiro deslize apontar o dedo. Olha aí o cristão, fazendo errado. É assim que acontece. Essa é a realidade, irmãos. Mas como verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos viver e dar bom testemunho de uma maneira que a nossa vida aponte para o Deus que a gente serve. Para o Deus de que a gente é filho. Não há outro caminho para o cristão. Por meio desse proceder que Paulo compara a atuação da igreja no mundo como uma luz que brilha no escuro. Ele diz: na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. O bom procedimento de uma igreja, no contexto desse mundo hostil, ela traz luz no meio da escuridão. E Paulo não está ensinando nada novo aqui. O que Paulo está fazendo é só ecoando os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo já tinha ensinado no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versos 13 a 16. Ele diz: vocês, meus discípulos, meus seguidores, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que vai servir? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada.
E aí ele diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Deus espera que a igreja, que os cristãos sejam o sal e a luz do mundo. Que os crentes tragam esperança para esse mundo hostil. Que o cristão conserve este mundo por meio das suas boas obras. Deus espera que os cristãos sejam luz no mundo. A luz que serve para guiar as pessoas. Sendo assim, o verdadeiro cristão, ele deve ser como um luzeiro nas trevas e brilhar o caminho que deve ser seguido, como um farol faz para o automóvel. Todos sabem o quanto é difícil andar no escuro. Quando você liga a luz, tudo fica mais fácil. Assim deve ser a vida do cristão. Ele deve refletir a luz de Cristo, dissipando toda a treva e permitindo que as pessoas andem com tranquilidade, sem a possibilidade de se ferirem. A luz também serve como advertência. Quando você viaja à noite, você passa por uma curva perigosa, você vê sempre sinalização bem antes, as placas indicando, ou algum tipo de luz para demonstrar. O cristão também deve servir como um alerta para o mundo que anda em caminhos que levam à destruição. E de forma prática, irmãos, eu quero trazer duas características fundamentais de uma igreja que é luz para o mundo. A primeira, uma igreja é luz para o mundo quando ela prega a verdade. Pregar a verdade significa pregar a palavra de Deus. E infelizmente, em nossos dias, nós não podemos dizer que toda igreja que possui a Bíblia é sinônimo de uma igreja que prega a verdade. Muitas igrejas agora, neste momento, estão com suas Bíblias abertas. Mas isso não é garantia de pregação da palavra de Deus. O fato de terem a Bíblia aberta apenas nos dá esperança de uma possibilidade de pessoas despertarem para a verdade nesses lugares, que Deus age por meio da sua palavra. Mas o mais comum em nossos dias são pessoas pregando as suas próprias ideias e utilizando a Bíblia. Pregam psicologia, autoajuda, tantas outras coisas, e aí usam um versículo aqui, outro versículo lá, para dar base para o seu próprio pensamento. Só que isso não é pregação, isso é palestra. Uma igreja que prega a verdade é uma igreja que abre a Bíblia e extrai o sermão do texto bíblico, explicando o texto, ilustrando o texto e aplicando o texto na vida da própria congregação. E uma igreja onde a verdade ela é pregada, não há preocupação de ficar dando recado para as pessoas no púlpito. Não há preocupação de amaciar o texto, porque o texto é muito duro. Não há preocupação em agradar as pessoas que estão ouvindo. A única preocupação é ser fiel a essa verdade. Porque é ela que possui poder de mudar as nossas vidas e mudar a rebelião no nosso coração. Unicamente a verdade da palavra de Deus é quem pode fazer qualquer dessas coisas. Mostrar o caminho, converter o coração, mudar o rumo das nossas vidas. Não é um bom orador que vai fazer isso. É a palavra. E o único interesse de uma igreja que prima pela palavra de Deus é anunciar essa palavra a todos aqueles que estão ouvindo. Alimentar os irmãos
com o ensino da palavra de Deus e com isso glorificar a Deus. Não há interesse financeiro, interesse de crescimento numérico. Não há interesse em fazer sucesso neste mundo, que é um mundo hostil. Além disso, uma igreja é luz para o mundo quando ela passa a atuar fora das quatro paredes do local onde ela se encontra. E eu não estou falando de fazer marcha para Jesus. Eu não estou falando em atuar fora, em fazer brechó ou coisas do tipo, ação social. Eu estou falando do que Paulo diz aqui no texto. Ser luz no mundo por meio de um procedimento irrepreensível. Que há uma marcha para Jesus que faça de fato diferença neste mundo, é o testemunho dos cristãos no dia a dia. Esse faz diferença. Outro grande problema dos nossos dias, das igrejas evangélicas, é produzir uma quantidade enorme de pessoas que se acham crentes. Os crentes de final de semana. Essa religiosidade produzida pelas igrejas modernas, ela não alcança o mundo. Ela não alcança as pessoas. É uma religiosidade que aparece no domingo e vai embora na segunda de manhã. Não há preocupação com o dia a dia, com glorificar a Deus em todos os momentos. As pessoas fazem uma separação daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Então, tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso fazer. Tudo que é gospel, eu posso. Agora, tudo que é supostamente secular, eu não posso. Só escuto música gospel. Mas no meu trabalho, o meu proceder é igual ou até pior do que todos os outros que estão ali. A nossa teologia, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos e aprendemos sobre Deus e sobre a sua palavra, deve impactar as nossas vidas como um todo. Do contrário, isso é religiosidade. O meu cristianismo, aquilo que eu conheço de Deus, deve impactar a minha família. Deve impactar a criação dos meus filhos. Deve impactar o meu relacionamento conjugal. Deve impactar o meu trabalho, seja eu patrão ou funcionário. Deve impactar a minha conduta na sala de aula, se eu sou um aluno. Deve impactar a vida dos meus amigos. Deve impactar a maneira como eu escolho o meu candidato na próxima eleição. O meu cristianismo deve impactar todas as áreas da minha vida. Somente assim, irmãos, com esse tipo de cristianismo, é possível cumprir essa ordem de Paulo, de ser luz no mundo. De qualquer outra forma, nós seremos menos que vagalumes aí fora. Piscam de vez em quando, a gente enxerga um lado de vez em quando. A salvação que nós encontramos por meio da humilhação e da exaltação de Cristo, ela nos leva a uma atitude correta. Ela nos leva a um viver diferente neste mundo. Nos leva a ser luz em meio às trevas. Em terceiro lugar, ela nos leva à fidelidade ao Evangelho. Verso 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Preservando aqui, irmãos, ela pode ser traduzido também como oferecendo ou mostrando a palavra da vida. Os estudiosos da língua original, eles dizem que o verbo aqui, preservando no grego, era muito usado na cultura secular daquele tempo como um oferecer vinho a um hóspede. Então a ideia é que os filipenses deveriam oferecer a palavra da vida a todos aqueles que eles tivessem contato. A expressão palavra da vida significa simplesmente o Evangelho. É a palavra da vida que proclama a verdadeira vida que encontramos por meio de Cristo.
Irmãos, a palavra de Deus é única. Se você está estudando ela e se aprofundando, você percebe claramente que a Bíblia não é um livro como os outros livros. Ela é totalmente superior. A palavra de Deus, ela é viva e ela gera vida. Talvez essa seja a melhor expressão, na minha opinião, que sintetiza a mensagem das Escrituras. A mensagem do Evangelho é a palavra da vida. Fica mais uma vez claro a vontade de Deus para que a igreja saia das quatro paredes e atinja o mundo. Ofereçam a palavra da vida. Para quem nós vamos oferecer, se nós não impactamos o mundo afora? Para quem vamos oferecer se a nossa religiosidade é de final de semana? Ofereçam a palavra da vida, espalhem as boas novas para todos. E aí o apóstolo prossegue: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo ele faz esse último apelo aos filipenses para que eles façam tudo isso, para que no dia de Cristo, ou seja, o dia em que Deus julgará as obras dos cristãos, Paulo esteja confiante diante de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Paulo está dizendo que através da obediência dos filipenses, ele seria alegre em saber de que ele não correu em vão, de que o seu trabalho não foi totalmente inútil. E ele deixa claro que enfrentará o dia de Cristo com muito mais confiança, sabendo que os filipenses permaneceram firmes e viveram de modo digno. Isso traria crédito ao seu trabalho. É como se Paulo tivesse recebido uma missão muito clara da parte de Deus. Paulo, você precisa vencer essa corrida, mas essa corrida é em equipe. Você precisa chegar lá, mas trazer junto os filipenses que estão perdidos, cheios de erros. E é por isso que ele, Paulo, entende que se ele alcança sozinho a linha de chegada, sem tirar essas pessoas do erro e da confusão, ele mesmo consideraria como tendo corrido em vão, como se ele tivesse se esforçado inutilmente. E eu devo dizer que não é um versículo fácil que nós temos aqui. Há quem chame de Paulo de o mestre das metáforas confusas. A verdade é que, se você está acostumado com Paulo, com as epístolas paulinas, com os escritos de Paulo, eu creio que você percebe que não soa bem ele falando isso, né, para que eu me glorie. Né? Parece que não condiz com a humildade comum que a gente vê em Paulo. Né? Aquele que se chama o maior dos pecadores, que diz que a sua obra diante de Deus é pobre e imprestável. Esse homem agora escreve que ele deseja poder se gloriar no seu trabalho bem-sucedido. É isso que ele está falando aqui. E talvez soe até contraditório essa postura de Paulo. Uma hora com extrema humildade e agora querendo se gloriar com o seu próprio trabalho. Mas a palavra de Deus, ela não se preocupa com o que nós achamos, se soa ou não contraditório. Na realidade, somos nós a quem dificultamos todas essas coisas. A verdade é que a palavra de Deus afirma que os nossos atos de justiça, ou seja, as nossas boas obras, não passam de trapos imundos, conforme Isaías 64:6. Porém, Deus diz, esse mesmo Deus que diz que as nossas boas obras não passam de trapos imundos, ele diz que ele vai recompensar o cristão pelo seu trabalho e dedicação na pregação do Evangelho. Paulo mesmo afirma em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. A Bíblia traz essas duas verdades. Como ela trouxe no texto da semana passada, duas verdades que aparentemente para nós são contraditórias: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E agora ele diz para nós que as nossas melhores obras são como nada
diante de Deus. Mas ela também afirma que os cristãos serão recompensados pessoalmente pelo Senhor por suas obras e que não é inútil o nosso trabalho para Deus. A diferença é que o cristão, ele não trabalha em busca da recompensa. Isso não deve ser o que nos motiva a prosseguir. O cristão nem pensa nisso, porque o maior prêmio já foi conquistado, o perdão de Deus. O cristão, ele deve ser ciente da sua situação anterior à salvação, o quão perdido ele estava. E por isso que é estranho para o cristão querer achar qualquer tipo de glória no seu próprio trabalho, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor. Tanto querer quanto realizar, como ele diz nos versos 12 e 13. Por isso, irmãos, que para mim, dentro dessa luz de que tudo é graça, nós de fato não temos méritos, que é graça também o fato de que Deus vai nos recompensar de alguma forma pelo nosso trabalho. Mas se tudo vem de Deus, que é Deus o que opera tanto querer quanto realizar, para mim é vergonhoso ver numa igreja a foto de um pastor estampado ali na frente. Como se ele tivesse algum tipo de mérito. Ou, às vezes eu vejo, principalmente domingo à noite, pessoas que postam, Twitter, Facebook, hoje culto foi uma benção. Eu falo pastores que fazem isso. Culto uma benção, pregação foi tremenda, o Espírito foi derramado. Como se tivesse algum mérito nisso. E aí tira foto de terno e gravata no culto, os irmãos chorando no fundo. O que deve nos motivar como cristãos a permanecer obedientes, a proclamar o Evangelho, é a mesma motivação que Paulo tinha. Ir até o fim, conforme ele diz na sequência do texto. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está preso, né? O contexto da carta, é uma carta que ele escreve na prisão e ele já tem um martírio na cabeça. Ele já pensa o dia que ele será morto por causa do evangelho. E ele já começa a visualizar esse fim que para ele já parecia inevitável de uma forma ou de outra. E Paulo diz que ele está oferecendo a sua vida pela fidelidade ao evangelho. E ele diz que da mesma forma como ele está fazendo, a igreja deveria fazê-lo. E ele conclui que se o sangue dele fosse derramado, para que os filipenses pudessem ser salvos daquela confusão e do erro, Paulo diz: não se entristeçam, se alegrem, porque isso valeu a pena. A salvação, ela gera efeitos na vida de quem foi alcançado por Deus. É a salvação que gera essa disposição de um homem preso à beira do martírio dizer: se alegrem com isso, porque isso serviu para tirar vocês do erro. Se alegrem com o meu martírio. A Bíblia fala de conversão, de regeneração, de nascer de novo, de mudança de vida, de novo homem. Tudo indicando que a salvação nos muda completamente. E essa mudança inicia pelo desejo de obedecer a Deus. Um desejo que antes não existia, eu não queria nem saber disso aqui. Na verdade, eu achava isso aqui um livro de faz de conta, ou um livro que cada um interpretava do seu jeito. Mas hoje não. Hoje eu tenho prazer na leitura deste livro. Um desejo que não existia antes.
Mas agora não é só a vontade de obedecer, mas também a disposição em obedecer a palavra. Não existe salvação desconecta da obediência. Não existe. E muitas vezes essa obediência à palavra de Deus vai nos levar ao sofrimento. Foi assim com Paulo. A obediência à missão da qual ele foi separado o levou para a prisão. E posteriormente levaria ele para a decapitação. A salvação também nos leva a anunciar o Evangelho. Não por causa da recompensa prometida, mas por causa da obediência a Deus, em primeiro lugar, e por amor aos perdidos. Salvação que nós encontramos por meio da humilhação e da exaltação de Cristo, ela nos leva a uma atitude correta, nos leva a viver diferente neste mundo e nos leva à fidelidade ao Evangelho que nos salvou. E essa fidelidade acontece por meio da obediência. A salvação, ela deve impactar a sua vida de maneira prática. Se você entendeu que precisa de um Salvador e que esse Salvador é Cristo, isso vai te levar a agir de maneira diferente. Abandonando todo tipo de ingratidão, de murmuração, buscando contentamento em Deus e em tudo aquilo que Ele já fez por você. E isso, consequentemente, vai te separar do mundo, o mundo que anda em trevas, que não sabe mais aonde se agarrar para mudar a sua situação. Pelo simples fato de você abraçar uma verdade absoluta, o simples fato de você abraçar a palavra de Deus como autoridade para a sua vida, isso já te separa completamente deste mundo relativista, que diz que cada um pode ter a sua própria verdade. Um mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Só isso, só acreditando nisso já vai te separar deste mundo. E ao abraçar a Bíblia, você está abraçando também a fidelidade ao Evangelho, as boas novas de salvação. E você fará tudo o que for preciso para propagar essa grande notícia a tantos quanto você conseguir. Agora, para tudo isso se tornar verdade, em primeiro lugar você precisa reconhecer a sua condição como pecador, como incapaz. Reconhecer que é incapaz de salvar a si mesmo. Alguém de nós tem controles sobre a nossa própria vida? Alguém de nós pode dizer, eu estarei vivo o ano que vem. Eu estarei aqui, estarei ali, estarei lá. Nós não temos controle. Nós somos incapazes de salvar a nossa própria vida. A única certeza que temos é que morreremos. E a partir de reconhecer a nossa debilidade, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, reconhecer que esse mundo anda desse jeito por algum motivo, e esse motivo é o pecado humano, nós somos condicionados e nascemos inclinados ao pecado. E se você quer uma prova disso, é só pegar 2 bebezinhos, colocando brincar um na frente do outro, de um aninho, com um brinquedo só. E você vai ver o pecado na vida deles. Quer outra prova? Por que eu preciso ensinar minha filha a obedecer e não a desobedecer? Por que ela já nasce sabendo a me desafiar? Porque já nasce inclinado para o mal. Todos nós. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque. Não há quem queira a Deus. A partir disso, reconhecendo essa condição, você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador também. Como ser salvo disso? Se eu sou incapaz, alguém tem que pagar esse preço. E esse Salvador é Cristo. E se você não se sente salvo, ou não se considera um pecador, se você está perdido no meio de tantas informações conflitantes, afinal de contas, tanta religião, tanta coisa que dizem,
Eu te desafio a prosseguir conhecendo da palavra de Deus. Eu te desafio a buscar, ler as Escrituras. Eu te desafio a conhecer mais de Cristo. Porque eu tenho certeza que dia após dia, a palavra de Deus vai te mostrar todas essas verdades. Quem nós somos. Nenhum livro mostra melhor quem nós somos do que esse. Nenhum livro mostra melhor o porquê que o mundo está desse jeito do que este livro. Nenhum livro diz melhor qual é o problema da humanidade. E é nesse livro que nós encontramos o único caminho para a nossa redenção. Busque conhecer mais. Não acredite nas minhas palavras, nas palavras do fulano, do ciclano. Não acredite nas palavras dos homens, acredite nessa. E busque conhecer ela, porque é ela que vai libertar. E busque todas essas coisas enquanto você ainda pode achá-las. Vamos orar, irmãos.